Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos começar aqui mais uma atividade da semana de atividades aqui da Uninasal Graças. Sejam todos muito bem-vindos. Vou logo procurar aqui o nosso convidado de hoje para a gente dar início à atividade. Olá, meu caro, tudo bem? Boa noite, professor Diel. Como o senhor está? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo. Satisfação estar aqui e poder conversar sobre esse tema interessantíssimo hoje da contratação pública das startups. Acho que é uma das maiores novidades do ano dentro do direito administrativo, logo depois da nova lei de Ah, licitações, é claro, que essa também não tem como barrar, né? é, acho que é uma novidade que anda junta, né? Com Uma certeza, coisa que vem para se complementa a outra. complementar. Pois é, vai ser muito bom. Tá me ouvindo bem aí? Qualquer coisa eu coloco o fone de ouvido, alguma coisa assim. Aqui eu estou achando Tá ótimo. dando Você está me pra... ouvindo bem também? Eu também, então eu vou deixar. Tá bom assim. Vamos fluir, então. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre a nova modalidade de licitação que foi criada com a lei das startups. Uma modalidade bem inovadora, uma pegada bem diferente, uma visão nova sobre licitações e que caminha já com as tendências e os novos princípios, da nova mentalidade, da própria finalidade de uma licitação e vem suprir um pouco dessas dificuldades que existem na administração pública para conseguir inovar, né? Para a gente conseguir realmente sair da mesmice, sair daquele formato antigo que a gente construiu de forma tão paradigmática desde a lei lá de 93. E acho que é um bom passo adiante. A gente começa agora a poder construir um pouquinho sobre esse procedimento, sobre as formas de inovação, sobre o próprio conceito de inovação. Não é verdade? Verdade, com certeza. Acho que com isso a gente já consegue introduzir um pouco da nossa mentalidade. É um assunto muito novo, que a gente acabou de ter agora, a Lei Complementar 182 foi publicada em junho desse ano. Então nós acabamos de entrar, estamos ainda engateando. Acho que é importante a gente introduzir um pouco dos conceitos que essa lei complementar trouxe para a gente também introduzir essa modalidade. Ela veio realmente para poder inovar nessa modalidade de contratação e já trouxe para a gente alguns conceitos, por exemplo, o que é startup? Dentro do ecossistema de inovação, a gente está tão acostumado já a ouvir, a fomentar essa ideia, mas a gente não tinha ainda um conceito legal. Quais são os requisitos para ser uma startup? Quais são as benefícios que teriam nessa modalidade de contratação? E essa lei trouxe isso para a gente, para dizer que startup vai ser uma sociedade, uma empresa que tem até 10 anos de CNPJ registrado, que tem um faturamento de até 16 milhões por ano, e com isso trouxe todo também um conjunto de outras atividades que podem ser favoráveis ao desenvolvimento de uma startup. Ao meu ver, acho que ainda foi um pouco tímida essa lei, podia ter inovado muito mais, eu esperava um pouco mais dela, porque ele não quis tocar em alguns pontos um pouquinho mais delicados, como sistema de contratação, flexibilizar um pouco o sistema para que colaboradores trabalhem sem ter um vínculo especificamente regido pela CLT, porque a gente sabe que a dinamicidade de uma startup é bem diferente, não é tão compatível com a sistemática de uma contratação como essa. Maiores incentivos tributários, eu achei que foi muito tímido também em relação a isso. Trouxe ainda alguns benefícios, como a sandbox regulatória, que vai aí dar uma possibilidade de que as agências reguladoras possam realmente flexibilizar alguns conceitos. Afinal de contas, quando a gente fala de inovação, a gente ainda não sabe bem o que é que vai ser desenvolvido. A gente não sabe bem se aquele serviço, se aquele produto, de fato vai existir. A gente só tem uma ideia, né? A inovação, ela parte justamente dessa premissa. E aí, por só ter uma ideia, quando a gente vai ter que registrar tudo, quando vai passar todos os requisitos formalizadores das agências regulatórias, fica ainda mais difícil esse ambiente de inovação. E aí, trazendo para o direito público, a gente termina ficando nas amarras e, por ser tão difícil, termina não realizando.
Então, acho que a gente tem aí algumas coisas a mais, a melhorar, mas, sem sombra de dúvidas, é um primeiro passo positivo. O caminho é esse. A gente dá aí o primeiro passo para que, em seguida, a gente possa continuar. E, especificamente sobre a nova modalidade de licitação, com certeza vou poder aprender muito também com o professor Adiel agora sobre todos os requisitos, todo o procedimento. Mas o que me chamou a atenção, além do que foi dito pela lei, é o que não foi dito pela lei. Quando a gente fala de inovação, a gente pode dividir em dois principais prismas, dois principais ângulos para a gente passar. O primeiro é a própria definição do problema. Quando a gente vai procurar alguma inovação, procurar uma solução, ao meu ver, a parte mais difícil não está em idear a solução, mas em diagnosticar qual é o próprio problema. E nisso a lei foi completamente silente. Eu espero que exista aí alguma instrução normativa, algum procedimento posterior que vá especificar como é que a administração pública vai buscar essa elaboração da definição do problema. Paralelo um pouco com a ideia dos estudos técnicos preliminares, que a nova lei de licitações já trouxe uma exigência tão forte, pensar um pouco sobre quais são as viabilidades que existiam, como é que se chegou à definição daquele problema. Porque pior do que ter uma solução mal executada é ter um problema mal diagnosticado. Porque nenhuma solução vai conseguir resolver se o problema ele não tiver corretamente diagnosticado. E quanto a isso, eu senti essa falta, realmente, esse silêncio ensurdecedor da lei, que não nos trouxe um caminho do como é que o administrador vai pensar. Mas já trouxe aí um segundo lado positivo. Ele vai poder apenas especificar um problema que exige uma solução inovadora. Se ele já soubesse qual é a resposta, ele não precisava usar uma modalidade de licitação tão inovadora como essa, que é justamente para permitir que a sociedade pense junto com a administração. A administração é essa ideia da supremacia do interesse público, está no máximo, e que simplesmente o Estado ele é uma autoridade acima da sociedade, ela tem que ser um pouco flexibilizada a depender do conceito. A gente não pode acreditar que o Estado ele é capaz de ter todas as respostas, que dentro do aparato estatal está todas as soluções. Então, vamos pensar de forma que abra esse leque, e eu acho que essa nova modalidade veio muito positivamente para isso. Ela trouxe aí um pouco dessas possibilidades, trouxe essa lacuna para que eu possa chegar por meio de uma modalidade de licitação e informar por uma edital para a sociedade. Eu tenho esse problema. Esse problema é complexo, esse problema é difícil, e eu não sei qual é a melhor solução para ele. E agora, me digam para mim qual é a melhor forma da gente tentar resolver, e a gente vai tentar construir junto, que é justamente a natureza mais interessante também dessa forma de contratação, em que ela não garante o objeto final, ela garante o processo de elaboração, que vai se construir junto. Construir com um, construir com dois, construir com três, com tantas ideias boas que a gente tiver. Não é verdade? Verdade, com certeza. É bom a gente iniciar fazendo um levantamento dos problemas que as startups tinham em relação à administração, né? Era uma coisa já muito debatida, né? Ou seja, reclamada, na verdade, entre as startups, no sentido de que era direito de licitação em contratos e startup envolve muito uma coisa que vem sendo chamada de direito administrativo do medo. Não sei se já se aprofundou nesse tema, mas com certeza já deve ter ouvido falar por aí, né? Com certeza. Que é o servidor público morrer de medo da penalização, da fiscalização. Então é o seguinte, você tem uma ideia inovadora, a administração pública não sabe, nem sequer ela sabe que ela tem um problema, certo? E a grande questão da inovação é você dizer ao cliente que ele tem um problema, ele fica convencido que ele tem um problema que ele não sabia que tinha. Essa é a melhor situação que você tendo uma startup. Oi, Luciana, boa noite. Quero agradecer aí todo mundo que está vindo, que veio lá do nosso perfil também. Um grande abraço aí a todos os alunos, alunas e colegas aí, como no caso da Luciana. Então, o que acontece? Então, você tinha lá uma startup,
né? A startup vinha e dizia, olha, acho que a gente está precisando de um aplicativo que as mulheres, por exemplo, do município ou do estado, tenham para fazer ali a denúncia instantânea em caso de violência doméstica, um exemplo, tá? Uhum. Isso é uma inovação, mas o governador, o prefeito, não sabia sequer que ele tinha a necessidade de um aplicativo desse. Mas para isso teve que alguém fazer uma ponte com o secretário, alguém que conhece o secretário, para o secretário fazer uma ponte com o prefeito, para separar um momento, para ver se o prefeito tem uma hora para poder falar acerca disso. Então, ficava sempre o seguinte, aquela é a empresa que teve a solução. Eu não consigo mais agora, a essa altura, depois dessa reunião, depois desse convencimento de um problema que eu não sabia nem que eu tinha, né, agora eu vou ter que fazer uma licitação. E a única licitação que vem à cabeça do gestor aí é a inexigibilidade, ou seja, não fazer licitação. É. E aí o camarada não fazia licitação, o Tribunal de Contas diz, mas isso aí outra empresa poderia fazer também, meu irmão. Então, por que tudo deu? E aí, tome por penalizações, tome problemas, tome confusões. Então, fica difícil. É muito difícil, pelo menos era muito difícil contratar uma startup assim, de coração aberto, de mente aberta, né? Então, inexigibilidade de startup também é uma coisa que está aí sempre, vai sempre ter essa discussão, mesmo com essa legislação. Mas, enfim, passando desse ponto, a gente tem as finalidades da aquisição pública para startups na lei complementar, né? Então, que ela vai dizer duas situações, né? Primeiro, resolver um problema que não tem previsão no mercado, né? Então, é justamente daí que a gente começa o problema daí. Né? Que problema é esse que você falou, né? Como é que eu vou chegar à conclusão de que eu tenho um problema? Como é que eu vou diagnosticar esse problema? Né? Exatamente. Então, veja, o grande problema já começa da finalidade do negócio. Então, a lei, ela vem do segundo passo, ela não dá o primeiro passo, ela começa do segundo em diante. E segundo, ela vem dizer o seguinte, promover a inovação no mercado, né? Ou seja, vamos dizer assim, um subprincípio ou uma subfinalidade daquele conhecido desenvolvimento nacional sustentável, né? De você ter a licitação, poder aquisitivo que a administração pública tem, né? 10% do PIB de aquisições públicas para poder movimentar a economia. E aí movimentar de forma sustentável, ou seja, não de forma de distribuir dinheiro aleatoriamente, mas poder fazer alguma coisa que isso retorne para a população. Então, um corolário disso seria justamente essa segunda finalidade da legislação, que é trazer inovação e implantar, dizer, vamos movimentar aí para poder o pessoal crescer, para a gente estar sempre incentivando essa inovação, né? Ou seja, o que uma motivação que a iniciativa privada não vai ter. Né? A iniciativa privada só vai ter se for uma questão de uma ONG ou um grande empresário que abriu uma instituição, etc., para essa finalidade, mas não do mercado propriamente dito, né? Assim, no sentido de fazer dinheiro com isso. Não dá. Por isso que eu achei interessante essa finalidade, que reflete bem a característica pública dessa legislação, dessas licitações, que é justamente você querer fomentar, não fazer a coisa acontecer. Mas lembrando que tem que ser ligado a esse princípio, desenvolvimento nacional sustentável. Eu não posso ficar contratando qualquer inovação que apresentarem para mim só para poder movimentar a inovação do mercado. Eu tenho que fazer isso de forma que... Os dois têm que estar casados, né? Tem que ser a finalidade de inovação, e aí eu posso usar o poder de compra do Estado para poder gerar essa inovação e gerar desenvolvimento sustentável. As coisas elas andam de forma conjunta, realmente. Exatamente. Pelo menos, eu faço esse link, né? Eu acho, inclusive, que a gente faz parte da comissão, acho que a gente tem esse papel aí também de fazer um marco doutrinário desse negócio todo, né? Porque você imagina, você levantou um problema aí bem interessante. E o que é uma startup? Aí a gente tem lá na lei complementar número 123 uma definição de startup, colocando startup como uma
como dentro do meio de ME e EPP. Então, startup teve um acréscimo na legislação, não estava originalmente, né? Teve dois grandes acréscimos, né, na Lei Complementar 123. A do MEI, né, colocou o MEI lá no meio, e a que colocou a startup. E aí, depois a gente tem a Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, que também colocou startup lá no meio, né? Lá quando ela vai falar sobre o procedimento de manifestação de interesse, lá do artigo 81. Ele vai dizer startup para a gente uma micro e pequena empresa definida lá na lei complementar 123, mas que promove inovação e tal, soluções novas, aquela coisa bem generalizada. Já aqui colocou uma startup com alguns requisitos, como você falou, né? Então tem que ter tem que ter no máximo 10 anos de sua criação, CNPJ, né? Vamos dizer assim. Agora, o faturamento ele aumentou, achei interessante, faturamento bruto anual, 16 milhões, porque se fosse só considerar como ME ou EVP, estaria limitado ali a 4 milhões e 800. Então, já deixou 16 milhões, já parece um valor mais interessante para encaixar com as empresas que receberam aporte, por exemplo, de investimento grande, né? E aí, recebi o aporte hoje, amanhã eu já não sou mais startup, né? Fica complicado. E viabilizaria até grandes projetos, né? Porque grandes soluções vão exigir aportes grandes também. Exatamente. E aí que está um outro problema para mim dessa lei, para a gente começar. Mas eu vou deixar para falar disso mais na frente, quando a gente for falar dos contratos. Mas me diga aí, agora passando a bola para você, para a gente dar uma introdução, para você dar uma introdução aí sobre o que eu falei, mas sobre também a licitação específica, essa modalidade especial, né, que eles chamam. Essa modalidade, eu achei também que trouxe umas inovações bem positivas. Em primeiro lugar, pelo que você falou, em relação ao direito administrativo do medo, a gente tem um ganho muito bom de trazer a segurança jurídica para os gestores e começar a realmente permitir que ele tenha a ferramenta à mão. Agora, aquela história. O fato de você ter um martelo não quer dizer que tudo virou prego. A gente tem que ter o cuidado para saber quando ela é aplicável. Ora, onde a gente mais encontra problema na sociedade, tenho certeza, é dentro do serviço de atuação pública. O que você imaginar aqui, a gente consegue traçar. Problema em segurança, problema em saúde, problema em educação, todos os tipos de prestação de serviços públicos, a gente consegue encontrar problemas. Alguns problemas, eles são realmente problemas que precisam de melhoria de gestão, precisam de otimização de recursos, precisam ser solucionados por diversas outras óticas que também são complementares à gestão. Outros, a gente precisa realmente parar, pensar para diagnosticar o problema e, a partir daí, implementar algo inovador. Eu posso inovar no procedimento, eu posso inovar na prestação de serviço, eu posso fazer de uma forma diferente. E é essa ferramenta que eu acho que agora o administrador público ganhou. Ele vai poder dizer, ok, fiz meu estudo, está aqui o estudo técnico preliminar, diagnostiquei o meu problema. Eu vou agora para o mercado para que pessoas me digam como é que eu posso solucionar. E pelas ferramentas que ele tinha, ele estava sempre amarrado ou a fugir da licitação, pela dispensa, pela inexigibilidade, por dizer que o problema era urgente, por dizer que ninguém no mercado poderia competir sobre isso, e aí vinha os órgãos de controle e ficava dando marretada realmente na cabeça dele, porque não tinha essa segurança. Agora, com essa nova ferramenta, ele pode fugir um pouco da ideia de que necessariamente a gente vai ter que contratar o menor preço, o paradigma do menor preço, ter sempre o melhor, realmente caiu nessa modalidade de licitação, e ele pode começar a buscar uma ótica diferente para avaliar as propostas, como a própria lei traz para a gente, sobre uma perspectiva de o que vai resolver melhor o meu problema. Eu tenho aqui um leque de ideias. Existem as limitações, eu não posso contratar para mais de 1,6 milhões, eu tenho que contratar um número de propostas no máximo que o meu edital permitir. Continuam todos os princípios gerais da licitação, da vinculação ao instrumento convocatório, prazo de publicidade mínimo que a lei definiu em 30 dias. Vou ter que respeitar todo esse procedimento ainda. Mas agora qual vai ser o critério para eu poder escolher? Eu nem disse qual é o meu objeto. Eu só disse que eu tenho um problema. Meu problema é esse. Como é que agora eu vou escolher dentre tantas ideias que podem ser a mim apresentadas?
Perceba que a gente tem que ter agora uma visão muito diferente do procedimento comum de licitação. Porque agora não tem uma resposta certa. Qual é a ideia certa para essa solução? E um processo de ideação é um processo de tentativa e erro. E é o natural, é o processo das startups, é um processo de tentativa e erro. Errar faz parte da construção da solução. E errar era impossível dentro de um contrato administrativo, porque ia ser um erro de gestão, ia ser um erro de execução e não ia querer pagar a empresa. Não pode. Se você não conseguiu entregar o objeto, significa que você não vai receber. Imagina o caos para a gente conseguir desenvolver uma solução aí. Aí eu acho que esses novos critérios de avaliação são um ganho muito bom, é um ganho muito considerável para esse formato de contratação. O que é que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar, dentre essas ideias aqui, qual é a que tem maior potencial para conseguir resolver o meu problema. Não é a certeza, é o potencial. Porque se fosse certa a resolução, eu não estava trabalhando com o cenário de inovação. Porque inovação, por natureza, é cenário incerto. A gente tem que acostumar e trabalhar com isso. Vejo quais são as ideias que têm potencial para conseguir resolver o meu problema. Depois que eu vejo isso, qual é o que tem viabilidade técnica? Olha, a sua ideia ela até solucionaria, mas a gente tem a tecnologia disponível para poder implementar ela. Vamos ver o que é tecnicamente viável. Pode ser tecnicamente viável? Pode. Então, vamos caminhando junto com ela. Depois disso, além disso também, o que é dentre essas opções que traz uma ideia de eficiência melhor? Onde é que está o meu ganho do custo-benefício dentre essas opções de solução? Não é a mais barata. É realmente o que pode alcançar gastando menos. Pode ser que seja bem mais cara uma solução que outra. Mas essa solução mais cara, ela é tão superior tecnicamente, ela tem um potencial de resolver o meu problema tão maior que vale a pena eu investir nela. E ainda alguns outros ganhos no sentido de que eu gostei de uma, duas, três ideias. Todas elas têm potencial de resolver o meu problema. Qual delas eu vou contratar? Aí é que vem a resposta mágica. Todas. Eu posso contratar as três ao mesmo tempo para que as três vão gradualmente tentando desenvolver a solução e a partir de então, quando a gente for acompanhando o que é que tem mais potencial realmente, mais concreto, já com algumas entregas, eu posso ir encerrando certos contratos e ir continuando aqueles que mostram uma ideia mais promissora. E aí eu vou fazer o quê com esses que vão ser encerrados no meio do caminho? Eu vou ter a possibilidade de remunerá-los pelo esforço que eles fizeram até aquele momento. O que é o justo, o que é a forma natural da gente conseguir desenvolver esse tipo de procedimento, esse tipo de contratação. Quebrar um pouco do paradigma de que o menor preço vai ser sempre o melhor e quebrar um pouco do paradigma que a gente já vai ter a resposta pronta antes de começar a execução. Os contratos administrativos, eles são vivos por sua própria natureza. Nenhum contrato ele é exaustivo, nenhum modelo ele é exaustivo. Por mais que a gente tente aperfeiçoar, se aprofundar, construir ele nas minúcias, fazer gestão de risco, fazer tudo, ainda existem algumas oscilações que a gente não vai conseguir preencher todas essas possibilidades. Então a gente realmente vai ter que se acostumar com a ideia de flexibilizar. E essa nova lei trouxe essa imagem de que ao decorrer da minha ideia, ao decorrer da minha solução, eu vou poder realmente ir buscando o que está melhor, o que está pior, aperfeiçoar aqui, esquecer uma ideia ali e pode realmente trazer, no final das contas, a solução do meu problema. Se não chegar na solução do meu problema, o que é que eu faço? Vou ter que começar o processo todo de novo. Se ninguém achou uma solução, pode ser que o próprio problema estava errado. Então o problema estava lá no início. Porque eu não fiz a pergunta certa. E se eu não fiz a pergunta certa, nenhuma resposta certa também vai chegar para mim. Aí a gente vai ter que voltar o looping. Em qualquer outra licitação, eu tenho certeza, isso seria penalidade para o gestor. Afinal de contas, como é que você fez o gasto de dinheiro público tentando fazer a implementação de uma inovação no serviço, de uma inovação na gestão, de uma inovação no produto, e quando chegou lá no final, você não conseguiu concretizar. Aí é que vem a humildade para poder dizer, porque realmente a solução ela é complexa. E para a gente chegar à resposta das soluções complexas, a gente tem que passar por um processo de inovação e de tentativa e erro.
Isso. Essa tentativa e erro é maravilhosa, né? Inclusive, já me leva aí a Deixa eu só falar sobre o ponto positivo em relação Ao procedimento? ao procedimento licitatório, né? Que é em relação a você, por exemplo, vamos supor que você apresente lá na solicitação que você tem um determinado problema. Eu gostaria muito de um aplicativo assim, assim, assado, um exemplo, né? Nessa parte de tecnologia. E aí, um rapazinho, tal, tem 19 anos, tá lá no quarto de casa, gamer, com aquelas cadeiras toda colorida, mas ele sabe fazer, cara. E tem uma Mas ideia ele que não ninguém tem pensou. empresa. E aí? Aí, se ele for para um analista de licitação, vocês vão participar, já fica mais fácil. Por quê? Porque ele abre o MEI e lá na lei de startup diz, olha, se for devidamente justificado, eu posso abrir mão. Qualificação técnica, habilitação jurídica, posso abrir mão dessas coisas, cara. Então, esse menino, o gamer, ele vai poder participar da licitação com o meizinho que ele vai abrir. Então, Perfeito. você vai poder contratar esse menino pequeno, entendeu? Essa é a grande jogada que eu acho, esse hackerzinho que a gente chama. Então, a lei, ela consegue chegar, vamos dizer assim, tão embaixo para os níveis de empresas tão pequenas, tão pequenas, que consegue pegar até mesmo esse gamer. Se ele tiver a boa ideia, ele é aproveitado pela administração. Então, a administração, nesse ponto aí, desceu o suficiente para chegar nesse pessoal. Agora, por um outro lado, a gente também tem os valores de contratos, né, que ele chama de contrato público de solução inovadora, né, que aí eu tenho as minhas dúvidas, seria um contrato administrativo, propriamente dito, no termo jurídico da coisa, é uma coisa para a gente conversar também, né? Também pode ver que ele não fala de Não contrato cita esse termo, administrativo, né? Verdade. só contrato público. Me parece de ser uma discussão interessante também a nível doutrinário. Mas, enfim, ele coloca lá o valor de 1.800.000, o contrato público de solução inovadora, 1.800.000. E para licitações, eu vejo isso um valor muito pequeno. Assim, pode ser que para uma solução pequena, um município pequeno, alguma coisa nesse sentido, a gente consiga ter realmente um valor interessante. Mas, para coisas, vamos dizer assim, realmente não tão grandes, mas no nível de necessidade. Eu separei um exemplo aqui. Por exemplo, só para antes de eu dar esse exemplo, a gente tem um contrato público de solução inovadora e também tem um contrato de fornecimento, né? Que é quando eu fiz a ideia e depois eu vou executar. Por exemplo, eu criei o aplicativo e depois eu vou fazer a manutenção dele, né? Ou eu vou fornecer. Então, vamos supor um exemplo aqui. A gente tem um aplicativo para estudante. Vamos supor que agora eu quero deixar com que os estudantes da escola municipal, todos eles tenham acesso à biblioteca digital. Não só os livros que a escola consegue dar fisicamente, aquele livro didático, mas todos os outros livros num tablet da forma correta, de um modelo de adaptação para não ferir a propriedade intelectual, sei lá. É um lance que é uma inovação. Agora eu tenho a biblioteca na minha mão, eu sendo estudante matriculado em uma escola pública do município. É uma inovação ou não é? É uma inovação. Mas vamos lá. No município do Recife, por exemplo, pelo menos o que eu vi agora, eles têm 144 mil estudantes em escolas municipais. 144 mil. E aí, nós, vamos supor que nós queremos dar tablets para esses alunos, com esse aplicativo específico, com toda essa configuração lá do Android, a coisa toda. E aí, com toda essa configuração, eu preciso que a empresa que criou a estratégia também faça a instalação desses tablets e forneça esses tablets, certo? Então, ele tem um contrato de solução, que é criar o aplicativo propriamente dito, e depois ele tem um contrato de execução, que é botar esse aplicativo no tablet e fornecer para os alunos. Vamos supor que eu queira fornecer somente para 15% dos alunos da rede municipal. Se eu estiver fornecendo para... Vamos supor que o tablet, que é no valor de varejo, seja R$1.000, 1.500, eu consiga fazer ele por R$500.
Se eu for dar esse tablet por R$ 500, só o tablet vai dar mais de 10.800.000. Já Só passou e para muito. 15%. Passou o valor do contrato de fornecimento, que 5 deve ser vezes. 5 vezes maior do que o contrato, que É. dá 8 milhões. E ele diz 8 milhões para o tempo total considerado as renovações. Ou seja, eu tenho 48 meses e eu só posso ganhar 8 milhões. Mas só os tablets, sem o meu trabalho, já valem mais de 10 milhões. Então, você vê que não é um grandíssimo projeto, percebe? Não é uma coisa do outro mundo, mas já não cabe mais essa lei. A lei já parou por aí. A sensação que Aí passa é como se fosse um modelo experimental, né? Foi uma lei muito tímida ainda em relação ao potencial que ela tinha. Vamos testar com valores um pouco menores para ver se realmente o ganho social vai ser bom o suficiente para que a gente consiga levar essas alíquotas, essas bases a valores superiores. Porque, de fato, para trazer uma inovação, principalmente não só para a gente elaborar, mas para implementar a valores baseados de até 8 milhões, em um cenário nacional, aí eles olham. Não tem como a gente trabalhar com como eu uma falei, real inovação nessa base de valor. E vê município fazendo licitações com valores superiores a isso. pois é, eu falei no âmbito municipal, né? Se for no âmbito estadual, a gente estoura tudo. Se for Já no fica âmbito longe. federal, a gente pensa em aplicar a lei, porque não vai dar. Então, são coisas assim que a gente tem que verificar se elas têm essa. Porque, por exemplo, a gente tem esse caráter experimental, mas, por outro lado, a gente pode fazer dessa lei uma lei morta. De repente, ela fica esquecida. E aí, por que ela pode ficar esquecida? Por quê? Porque você pode pegar, se você tiver um negócio um pouquinho maior, você pega na nova lei de licitações o processo de manifestação de interesse, que é praticamente a mesma situação que um diálogo competitivo, ou seja, eu chamo eles, os potenciais licitantes, para dialogar comigo, a iniciativa privada, e digo, olha, queria fazer algo desse tipo, né? Depois que ele ouviu lá na reunião, né? Ouviu na reunião a ideia e tal, aí deu uma resumida na ideia, fez um processo de chamamento público de manifestação de interesse. Aí chega uma ideia aqui, uma lá, outra ideia aqui, não tem limite de valor. Tá? Também ele não está obrigado a fazer a licitação. Mas fez essa manifestação de interesse, se o valor chegar ali mais ou menos um valor pequeno, ele pode até entrar nessa legislação. Mas se ele não entrar nessa legislação, se o valor for um pouco maior, aí ele vai fazer o quê? Então, vamos fazer uma concorrência de técnica e preço. Né? Aí você tem qualificação técnica, qualificação jurídica, tem que fazer aquilo outro. O valor, essa nova lei que a gente está discutindo, ela permite você aceitar um valor até maior do que aquele que foi estimado, se for o caso. Foi outra Aqui conferência interessante que ele trouxe. Diferenciar bem o que é valor estimado e valor máximo contratado. Isso, perfeitamente. Então, quer dizer, a gente tem o legislador, ele tá, hoje, com a nova lei de licitações, ele está no caminho muito tranquilo de dizer, eu acho que não é bom nem eu seguir essa legislação, porque pode ser que o valor ultrapasse, lá na frente, na hora do fornecimento, aí eu não vou conseguir chegar em 8 milhões, aí não vou conseguir fornecer para mais de 15, né? E de repente está fazendo aquele aplicativo, deu muito certo, superou os erros, chegou lá, fez o maior sucesso, você vai querer discutir na Câmara um valorzinho maior para poder divulgar, para poder dar uns tablets para 20%, 30% dos alunos, já não vai poder mais, porque entrou com essa legislação. Então, o camarada vai dizer, não vou entrar com essa lei, não, vou entrar com a outra, posso entrar direto com o diálogo competitivo também. O diálogo competitivo no projeto, ele dizia, é uma modalidade de licitação para compras de grande vulto. Isso na lei atual foi tirado. Então, não tem mais essa de grande vulto, não tem mais limitação de valor para diálogo competitivo. Então, se eu quiser uma solução que esteja ali mais ou menos em R$ 200 mil, por exemplo, eu posso usar o diálogo competitivo, não tem problema nenhum. Né? E aí que está o problema, porque hoje em dia a gente tem soluções mais interessantes do ponto de vista do servidor, para ficar tranquilo, do gestor público, para dizer, vamos embora, vamos fazer isso aqui. E aí, cara, essa lei, ela que beneficia justamente o pequenininho, aquele menino que está lá, o gamer,
que está, né? Essa lei não vai alcançar ele, porque ele não vai ter qualificação técnica, não vai ter atestado de capacidade técnica, ele não vai ter balanço, ele não vai ter nada disso, cara. Entendeu? Ele só enquadraria se fosse na lei complementar 182, não é isso? 82? É 82. 182. Então, na lei complementar 182, ele pegaria. Aí dá para ele. Mas se o negócio for um pouquinho melhor, ele já não entra mais, entendeu? Ele já não pega. O que seria ou uma ao grande contrário, pena, por porque exemplo, a gente perderia toda a vantagem dessa nova lei. Né? Se essa nova lei veio para democratizar a forma de pensar soluções, o gestor público ele pode ter uma boa ferramenta, mas vai ficar travado. Porque ele sabe que para poder implementar uma ideia como essa, seja qual for a ideia que seja eleita, o custo vai superar e muito o valor máximo que a minha lei permite. Aí ele vai ter que assumir a responsabilidade de realmente trazer uma ideia já, olha, eu não vou poder abrir para a sociedade para poder debater a ideia com o problema, porque eu não vou conseguir implementar essa ideia, porque o custo vai ser muito alto. Então, eu já vou ter aqui que tentar tatear alguma ideia, fazer uma contratação alta, com o risco de dar errado do mesmo jeito. Porque não há uma certeza do mesmo jeito. A gente vai perder a segurança, o ganho que teria com a contratação de uma startup por meio de um processo diferenciado como esse, em que eu, para mim, gestor público, é muito mais cômodo eu não precisar dizer qual é a solução que eu quero, já que eu posso ser humilde para dizer, eu não sei a melhor solução. Me digam qual é a melhor solução, porque no outro processo, eu como gestor já vou ter que dizer, a solução é essa. Quem faz para mim por um preço mais barato? Então, se a gente realmente não pensar esses valores, a gente pode tornar ali uma lei na gaveta para o que a gente mais precisa, que são as soluções mais complexas e que realmente exigem uma visão mais ampla. Mas, consequentemente, também vai ter um preço mais caro a ser pago. Fica difícil da gente conciliar esses dois. Né? E aí, ao contrário também. De repente, você fez lá vamos supor, você fez uma manifestação de interesse, ouviu as ideias, e aí diz assim, esse valor é pequeno, tal, dá para eu começar com a lei complementar 182. Aí ele vai lá e entra no procedimento, na modalidade especial. Quando chega na modalidade especial, uma startup que já conseguiu uma boa qualidade, está querendo, visando um negócio maior, visando entregar uma quantidade melhor, pensando lá no contrato de fornecimento, poderia ter uma equipe legal para criar um projeto top, ele não vai entrar. Porque ele sabe que dali só sai 1.800.000. Ele nem, se ele tiver um projeto de 3 milhões, ele nem entra, porque ele sabe que ali, isso aí não dá para mim, com esse valor não dá para trabalhar, entendeu? Já é uma outra perspectiva, entendeu? Então, esse valor me parece que está muito baixo, ou talvez não devesse nem sequer existir. Né? Eu fosse o presidente, eu vetava tranquilo. Porque aí deixava você tinha um marco, deixava aberto. Deixava a solução em aberto, e você, com a concorrência, levando esse negócio para todo mundo, né, fazendo primeiro o chamamento, eu acho importante, fazer o chamamento para o povo saber o que você está vendo, qual foi a ideia que zoaram no seu vídeo, que você não tem ideia. Você é gestor ali, o gestor não tem a ideia de nada. Alguém chegou no ouvido dele para dar uma ideia. Então, o procedimento de chamamento para os outros dizer, eu também sei fazer isso, cara, fica tranquilo. Não, vamos lá, vamos com calma. Aí você faz a licitação. Quando faz a licitação, entra todo tipo de empresa. Uma vai apresentar e aí vai técnica e preço. Se realmente, poxa vida, aquele projeto está fora de série, pô. Ele é ainda melhor do que aquilo que me disseram. O valor é maior, então eu pego esse projeto. E aí eu faria essa legislação ser realmente o que representa hoje, para o mundo das licitações, a Lei 12.232, que é a lei de contratação para empresas de publicidade, né? Publicidade se pensa naquela lei. Também. E não tem esse limite de valor, né? Administração contratada, todo um regime diferente, mas assim, licitação para esse tipo de coisa, não se pensa em nenhuma outra legislação. É aquela ali e acabou. E a gente não tem isso nessa lei. Essa lei entra para ficar, ou como você falou, algo experimental, ou algo a ser esquecido, né? Considerando as inovações que tiveram na 14.133. Né? O que você acha? Eu acho que dá para a gente já ter alguma conclusão de que a ideia é boa, a inovação é boa, a ferramenta é interessante, mas ainda é tímida.
E esse risco eu É, compartilho esse entendimento com você, de que a gente pode ter um excelente instrumento e ser proibido de usá-lo, ou ser inviabilizado de usá-lo. Eu acho que o caminho para a gente conseguir realmente trazer inovação para a administração pública é por aí, o procedimento é nesse. As amarras com a nova lei de licitações, elas estão um pouco mais flexíveis, mas ainda não conseguem abarcar a mentalidade necessária a um processo de inovação. Um processo de inovação, ele tem um fluxo, ele tem uma mentalidade diferente de uma contratação comum. Tanto é que a própria iniciativa privada também, ela já vem incorporando isso. Uma coisa é ela contratar alguém para prestar o serviço que vai melhorar tal atividade da minha empresa. Outra coisa é quando eu contrato uma consultoria para que ele venha até a minha empresa e diga o que é que eu preciso. Eu só digo para ele, olha, eu tenho um problema aqui, o que é que eu estou precisando para poder solucionar? E eu acho que esse foi o grande passo de inovação dessa nova legislação. Essa ferramenta trouxe essa possibilidade do gestor. Olha, agora você pode me chamar aqui para você me dizer qual é a minha necessidade. E não mais eu que tenho a obrigação de já passar para o mercado qual é a solução que eu estou querendo. Mas ficou tímido. Parece que eles ficaram com o Congresso, teve um medo maior de que fosse usado para o mal do que para o bem. Porque quando a gente... tanto é que esse medo levou para uma previsão, não sei se você chegou a ver especificamente isso, que ele diz, olha, o contrato público de solução inovadora, ele poderá ser rescindido antecipadamente se comprovada a inviabilidade técnica. Olha que negócio abertíssimo. Quer dizer, eu digo assim, isso aqui, bicho, você errou demais, errou dessa vez, deu errado da outra, e não. Vamos embora, vamos cancelar isso aí, pelo menos a gente já não gasta dinheiro. Outro exemplo, É a você ideia da fez um tentativa contrato. erro, né? Esse aqui não vai ter É, futuro, então essa ideia está descartada. Vamos investir só na outra. Deixa essa aqui para isso. lá já. Aí, outro exemplo, você fez um contrato massa com o prefeito e tal, assinou o contrato público, está produzindo, fazendo lá, aí mudou o prefeito. Teve a eleição, entrou um novo prefeito, janeiro tal, o cara não concorda com essa contratação, acha que é gasto de dinheiro, e aí você erra uma vez, erra duas, ele diz, olha, vou fazer a Tem futuro rescisão não. antecipada. Tá aqui na lei, cara. Então, fazer a rescisão antecipada se comprovada inviabilidade técnica. E aí a gente fala de tentativa e erro para quê, né? Eu tô com medo dessa questão, entendeu? E você dizer Pode ser tentativa e muito erro mal faz utilizada, né? parte. Exatamente. Então, esse medo todo de não deixar a lei acontecer traz um negócio desse que você pode. Quem é que vai controlar isso aqui? Quem é que vai dizer que agora o projeto é inviável, tecnicamente? Então, é complicado. Depois passar pela matriz de riscos, a gente não tem a matriz de risco prevista? Na matriz de risco eu tenho que dizer, olha, pode dar errado nisso. Se tal coisa aumentar, vai dar errado. Se tal coisa assim, assim. Ali é a matriz de risco. Mas ele não faz referência nenhuma. Ele diz inviabilidade técnica. E o que é inviabilidade técnica? Aí é complicado, entendeu? Essa é a questão. Você usar Existem isso vários conceitos aleatoriamente. abertos ainda que a gente não tem, vai ter que construir na prática. A jurisprudência É, administrativa, o histórico, a gente vai ter que doutrina. aprender a usar essas leis, a usar esse regulamento. Quando é que vai ser a inviabilidade técnica? Vai ser quando a comissão que a lei determina que vai ser formada vai avaliar e vai perceber que não vai ter como continuar, porque a tecnologia existente ela não consegue executar o que ele prometeu que executaria, aí seria um conceito um pouco mais objetivo. Ou vai ser simplesmente porque o Ou gestor, também como você bem falou ligado à agora, matriz de mudou risco. de gestão, mudou o prefeito, e agora o prefeito fala, não, eu acho que tecnicamente isso aqui não vai dar em nada. Aí a gente tem todo um trabalho construído já de quase um ano, e por uma mera discricionariedade política a gente vai jogar fora uma possível boa ideia que podia ser implementada. É um risco, a gente não tem essa clareza. O que é o técnico, como é feita a decisão. A lei ficou muito curta, Aí realmente. sim, A gente podia explorar um pouco mais. minha propositura, se fosse escrever algo do tipo, seria ligar isso à matriz de risco. Por exemplo, isso vai dar certo se o valor do dólar tiver a X reais. Por exemplo, aleatório, tá? Uhum. O valor do dólar estando abaixo de 6, isso aqui vai dar certo, vai ser viável economicamente.
Aí o dólar sobe para 10, ô meu irmão, deu errado aí, tá? A matriz de risco já dizia que, entendeu? Um exemplo, né? Mas assim, a gente tá falando de viabilidade técnica, é porque eu não sou técnico, então eu tenho que dar exemplo econômico, né? O Mas econômico enfim, fica mais na área da você gente controlável, né? exatamente, mas assim, para o camarada que é da técnica, ele vai dizer, olha, pode dar errado nisso, pode dar errado naquilo, isso aqui, se isso aqui acontecer, a gente só consegue fazer se essa situação específica se manter, tudo isso é matriz de risco. E aí, a matriz de risco bem feita, ela vai dizer quando vai acabar e vai ser inviável. E aí, se tiver lá, e aí acontecer aquela hipótese, né, de incidência, acontecer, aí a gente considera como viabilidade, mas chegar alguém de fora, dizer, ó, eu acho que está inviável isso aí, meu amigo, é um risco terrível, viu? Vai terminar virando os amigos do rei são viáveis e os inimigos são inviáveis. Porque se a gente não tiver uma matriz Bravo. bem elaborada, demonstrando onde estão os riscos e realmente até onde a gente considerou aceitável, até onde não é, isso pode ser muito mal utilizado. Eu entendo, em parte, a intenção do legislador e a intenção do ecossistema de inovação, que eu também sou administrativista, eu tenho esse medo da discricionariedade muito ampla de ser mal utilizada. Mas eu também entendo para quem faz parte do ecossistema de inovação, detesta quando eu chego para eles falando, olha, a gente tem que prever no contrato o cronograma, a gente tem que executar, a gente tem que definir a matriz de risco. E eles ficam meio que relutando comigo quando vou fazer um contrato que envolva algum cenário de inovação, dizendo, olha, mas a gente não consegue prever tudo. Ainda é muito incerto, pode ser que quando chegue na segunda etapa, a gente tenha que rever o próprio procedimento, porque não rodou o sistema do jeito que a gente imaginou, não rodou a solução como a gente gostaria. Também tenho minhas limitações para entender como é que funcionam esses sistemas para saber se teria aí esse encaixe limite. Mas realmente é um risco. Como é que a gente vai conseguir conciliar a segurança jurídica que a gente precisa para também evitar gastos necessários, principalmente com essa modalidade de contratação de startups? Professor Adiel, acho que só um minuto, estou chamando de volta. Professor, está me ouvindo? Tô ouvindo, foi mal, fechou aí, mas Faz vamos lá. parte. O ao vivo é assim mesmo, tem que improvisar. É, vamos lá. E aí, realmente, eu acho que a gente vai ter que buscar um meio termo para garantir que a gente tenha um pouco de segurança jurídica para evitar um gasto de recurso público desnecessário. Realmente seria um risco simplesmente aprovar com a discricionariedade do gestor, sem base em um critério técnico, sem base em uma gestão de risco. E, ao mesmo tempo, tentar controlar essa liberdade que se exige para um cenário de inovação, que a gente não consegue prever tudo, que a gente não tem certeza de como vai ocorrer, de como vai se desenvolver aquele processo. Equilibrar os dois realmente é uma tarefa árdua, que a gente vai ter que aprender ainda. Tá me ouvindo? Acho que caiu novamente. Só um minuto, estou convidando. Tô assim, é que eu tava no tablet, aí o tablet parece que aqueceu ali, já estava perto do computador, aqueceu. Mas enfim, Acontece, é assim eu mesmo. consegui ouvir tudo, porque pelo delay eu consegui pegar a parte ainda, consegui até me ver, então eu não perdi nada da sua fala, né? Mas então é interessante que todas essas questões, né? Veja como a gente, por tão pouco tempo, conseguiu levantar tantos e tantos problemas a serem enfrentados, dúvidas e questões a serem levantadas, né, sobre essa nova legislação, que, assim, eu vejo das duas uma, ou alguém que não está muito empolgado com essa lei, achando que não vai vingar, ou o caso, principalmente dos empresários que trabalham com inovação,
ficarem super empolgados, né? Achando que agora está tudo certo, né? Então eu fico até um pouco receoso, né? Dessa expectativa enorme por uma legislação fora de série que foi estudada pelos maiores profissionais das faculdades públicas por aí, e no final pode ser que não dê nada, né? Isso é complicado. Não gere a eficácia que se imagina, né? Mas eu acho que o caminho é esse. O primeiro passo foi dado, vamos acompanhar. Acho que é muito trabalho para quem está no ramo do direito administrativo esse ano, é inovação atrás de inovação. A gente tem que realmente aprender a se reinventar, a pensar o direito administrativo a partir de um novo formato, um formato menos burocrático, naquela visão realmente weberiana de que a burocracia como um controle, como o controle do controle, formatos de segurança, e começar um pouco mais a pensar em ideias de a contabilidade de resultados, em ideias que realmente direcionem a finalidade dos instrumentos. Eu acho que a gente está tendo ganhos positivos nessas inovações. A nova lei de licitações trouxe ganhos nesse sentido. Eu enxergo que essa nova lei das startups trouxe ganhos de instrumentos e ferramentas públicas, apesar de ainda tantos casos obscuros, tantas dúvidas que a gente ainda vai ter que entender melhor esses conceitos, entender como é a definição do problema, entender como é que vai ser o critério técnico para continuar ou para não continuar um contrato de solução inovadora. Vai ser com base na matriz de risco? É uma excelente ideia, que a gente pode futuramente terminar caminhando para isso. Ou vai ser com base em uma decisão da comissão que decidiu aceitar aquela proposta? A gente não sabe ainda, a gente não tem. Várias questões ainda estão sem respostas para a gente conseguir chegar a essa dúvida que você tão bem levantou. Vai vingar? Vai trazer? Quem vai ser o administrador que vai primeiro pegar o edital e dizer, está aqui publicado, um contrato agora para a solução inovadora. Eu quero que vocês me mandem propostas. Quando é que a gente vai ver esse primeiro edital publicado realmente no mercado? Eu espero que seja das universidades públicas, né? Porque foi de lá que essa lei saiu, né? Eu quero que eles coloquem, sejam os primeiros a usarem, né? A executarem. Pelo menos eu espero que isso aconteça. Né? Pariu o Matheus Balanço, né? Agora vamos pôr em prática a É prova a que sua realmente vez. está aqui para funcionar. Isso aí, para chegar na prefeitura de Exu, vai demorar um pouquinho, né? Tem que começar lá pela faculdade e tal, e tudo mais. Depois vai começando pelos, né? E vai criando segurança jurídica para esses gestores também. Né? Porque já aconteceu um caso, acontecem dois, passa por auditorias, e aí cria realmente um espaço de conforto para ter o velho modelo, digamos assim. Vamos fazer isso? Quem foi que já fez? Ah, o Tribunal de Contas do Estado tal já fez essa legislação, já aplicou em um processo. Pega lá o modelo dele, vamos ver o edital, como é que eles colocaram, quais foram os critérios que eles utilizaram. Aí vai gerando realmente um corpo maior para essa aplicabilidade. E como é realmente uma lei que trouxe uma inovação em nível federal, estadual e municipal, amanhã o município de Exu, se tiver peito para isso, pode lançar um edital e dizer, tá aqui, ó, contratar uma solução inovadora para ver como é que vai ser feita a aplicação das vacinas do Covid. E 2 meses para desenvolver. Pode fazer? Pode. Ele tem um problema, define o problema, lança o edital, em 30 dias ele está selecionando as melhores soluções para aplicar. Agora concordo com você. Vai acontecer? Sinceramente, acho que não. Acho que a gente ainda vai ter passos mais lentos para que realmente isso entre no dia a dia do nosso direito administrativo. Com certeza, meu amigo. Acho que é isso. Acho que a gente conseguiu levantar uma boa discussão aí, né, sobre o tema. Você acha? Fico muito feliz. Só tenho a agradecer sua presença, suas contribuições. Espero que o pessoal aí de casa que tenha assistido também tenha gostado. Quem quiser depois pode me seguir, mandar uma dúvida pelo Instagram. A gente responde. Estamos aqui realmente para construir juntos. Porque o debate é longo, a gente ainda tem muito que estudar. E quanto mais contribuições, melhor. Todos os alunos que estão aí acompanhando também, sintam-se à vontade. Vamos conversar, vamos construir. Está pensando aí no TCC agora, no final do curso? Tem um excelente tema na mão. Já está na hora aí, já pega seu tema para o trabalho de conclusão de curso. Já pode aí. A gente vai uns 5 pelo menos, só nessa conversa agora. Quem está em dúvida, já pesca um e segue.
Aqui tem assunto, se pegar tudo junto dá até uma tese, né? De Dá. mestrado, doutorado, mas se fosse separado, dá para os alunos fazer uns 5 ou 7 TCC por aí. Tranquilamente. Professor, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela ajuda. Beleza, meu amigo. Seguimos junto com os debates. Vamos lá. Grande abraço, tudo de bom. Até mais. Boa noite. Boa noite, até mais. Tudo de bom.